caso do universo gamer, a parte cognitiva é algo que ela é extremamente importante, né? Ó, deixa eu usar aqui. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, né, muitas das vezes vai pensar no melhor mouse, melhor teclado, melhor monitor, né, aquilo para trazer aquela performance. Só que existe um equipamento que não se troca, que é o quê? O cérebro, né? O cérebro, ele é justamente essa questão dessa performance e ela muda muito a parte do jogo, né? E aí, o que é performance game? É um conjunto de habilidades cognitivas e motoras que determinam quão o jogador consegue executar ações no jogo, tomar decisões rápidas, manter consistência e reagir ao ambiente em tempo real. E aí a gente vai precisar disso algumas habilidades. Atenção sustentada, né? Aquela questão do foco por muito mais tempo, rastreamento visual, tempo de reação, tomada de decisão, memória do trabalho e coordenação olho-mão. Isso, né, depende muito dessa parte cognitiva, que a nutrição influencia muito por conta de fornecer um combustível energético adequado, né? O nosso combustível energético é a glicose. Entretanto, se eu não forneço esse combustível de uma forma sustentada, né? E aí picos, isso acaba atrapalhando na performance. Hidratação, que é uma das coisas que às vezes é muito deixada de lado, principalmente porque quando a gente se hidrata mais, a gente tem a necessidade de levantar toda hora para ir ao banheiro. E aí você acaba tendo, né, na rotina do jogo, isso acaba sendo deixado de lado. Alguns micronutrientes e a questão do sono reparador, que é tão importante que tanto o Lucas quanto a Isa colocaram, né? E aí eu trouxe aqui alguns artigos, e esse aqui foi publicado, eles fizeram um estudo com 103 homens, né, e 16 mulheres de esportes de elite, e eles viram o seguinte, que quem consumia a quantidade de proteína adequada por dia, que era mais de 1 grama por quilo de peso, tinha uma performance muito melhor e principalmente uma atenção sustentada muito melhor. Assim como também eles dividiram aqui, ó, a questão da riboflavina, que é a B12, a vitamina B6, cálcio, vitamina D, zinco, selênio, niacina, magnésio, que são os principais micronutrientes relacionados com a parte cognitiva, e os que consumiam, né, a quantidade recomendada também conseguiam ter uma performance muito melhor, tá? Só que, né, no universo, a maioria das vezes acontece o quê? Baixo consumo de frutas, verduras e comidas caseiras, excesso de ultraprocessados, horas sem comer durante o treino, muita cafeína e energético, né, para tentar compensar essa questão do sono, um sono ruim, pouca hidratação, deficiência dessas vitaminas minerais, né? E isso acaba gerando ali uma fadiga mental, né, erros, irritabilidade, lentidão e queda da coordenação. E aí eu trouxe alguns, mas essa parte assim é o que mais tem, né? A gente ainda tem uma carência de estudos controlados, né, e randomizados, onde você separa grupos que vão receber uma quantidade adequada de nutrientes e um grupo que não vai, para a gente ver essa diferença. A maioria dos estudos acaba trazendo mesmo esse corte transversal, que é o quê? Pega como é que é a realidade daquele atleta e ele avalia dentro daquela realidade os que performam melhor e o que não performam e faz essa relação com a nutrição, né? Mas a maioria tem muito estudo bacana, legal, que traz esse perfil alimentar desses atletas de esportes. E aí, esse daqui, né, foi um grupo de 233 jogadores. E uma coisa que é bacana é que os estudos têm N's muito grandes, né? Então, isso é bem interessante. São 233 jogadores. E aí, a maioria faziam só 3 refeições por dia, né? Tinha um consumo, né? Faziam refeições, grandes refeições entre 2 a 3 horas antes de dormir. E também, né, consumiam poucas quantidades de frutas, legumes, cereais e sementes oleaginosas, que são fontes muito importantes, tanto de ácidos graxos de boa qualidade, como também de selênio e de zinco, que ajuda na parte cognitiva, né? Esse daqui foi com 579 jogadores,
E aí, o que que eles observaram? Olha só, que a maioria, 84%, cadê minha 7? 84% consumiam menos do que 5 porções por dia de frutas e vegetais. A maioria, né, consumia até carne vermelha e processadas, mas eram carnes fritas, então, de forma, né, a preparação de forma frita. Refrigerantes, né, mais 40% aqui consumiam mais de uma bebida açucarada por dia. E também essa questão de bolos, doces, né? O consumo aqui, 70% acabava consumindo mais do que uma vez por semana, né? E esse daqui também ele mostra, né? Aqui é a quantidade que seria necessária e aqui em preto é a quantidade que eles consomem. Então, como a gente pode observar, né? Os grãos cereais, os vegetais, as frutas, né? Estão muito abaixo aí da necessidade, tá? E aí, como eu comentei, né, os elementos é hidratação, micronutrientes, sono reparador e um combustível energético adequado. Quando a gente pensa em desidratação, né, ela acaba reduzindo velocidade do processamento, tempo de reação, atenção sustentada, precisão motora e clareza cognitiva. Então, a desidratação diminui a velocidade do processamento cognitivo, atrasa o tempo de reação e compromete essa precisão, tá? E aí, quando você inicia uma desidratação, porque tem muita gente que associa essa desidratação como algo muito grave, mas não sabe que quando a gente já está começando a sentir sede e essa sensação de boca seca, a gente já começou um nível de desidratação, mesmo sendo leve, tá? E aí algumas pessoas falam, mas eu não sinto isso. A questão é, perdeu-se o hábito. Se você começar a se hidratar melhor e observar, você vai ver que você sente essa boca secando quando você está desidratado. E aí, perder 1% do corpo, do peso corporal em água, já reduz o tempo de reação, o foco e a memória. Ou seja, equivale a apenas 700 ml de água se for uma pessoa de 70 quilos, tá? Então, um copo duplo aí, né? Um super copo duplo. E aí aqui, apesar de não ser estudos, né, com jogadores de esportes, mas foram estudos que analisaram justamente essa redução, essa performance cognitiva em relação à desidratação. Então aqui, né, eles viram esses efeitos aleatórios, né, que demonstram que houve uma associação inversa entre a desidratação e a atenção sustentada, que é justamente, né, um ponto muito importante para jogadores de esportes. Entretanto, não houve, né, a desidratação não alterou nem na memória e nem na flexibilidade cognitiva. Né? Então, ou seja, na parte da atenção sustentada teve uma alteração, mas na parte da memória não houve essa alteração, ok? Esse outro aqui é bem interessante, que foram com estudantes. E aí foi interessante porque, na verdade, eles fizeram uma linha de base com eles hidratados, mantiveram eles em processo de desidratação e depois reidrataram para ver como que funcionaria essa parte cognitiva mediante alguns testes, tá? E aí eles observaram, né, algumas alterações em relação à raiva, em relação à fadiga, né, em relação a vigor, tá? E também em termos, né, da pontuação de ataque, da taxa de erro, né? Então, submetiam eles a testes para saber o quanto que eles erravam, e aí eles tinham uma maior susceptibilidade a erro quando estavam desidratados, tá? A questão do sono, acabou que eu nem vou entrar muito não, que os colegas já falaram muito bem, né? Mas essa privação de sono pode aumentar o tempo de reação, reduzir a atividade do córtex pré-frontal, que é justamente essa parte da decisão energética, menor capacidade de foco, mais impulsividade, piora dessa coordenação motora fina, que é muito importante para quê? Teclado, né, e mouse. Então, a gente trabalha muito essa parte dessa coordenação motora fina. E um detalhe importante, né, até mesmo nessa questão de adaptação do sono, é que se a gente fosse olhar para o ciclo circadiano como uma questão ideal, atualmente hoje é um dado aqui totalmente comum, né, de senso comum, mas 90% da população não vai dar conta de fazer. Que é o quê? Estar deitado na cama antes das 10 horas da noite. Hoje em dia, é quase que assim, humanamente impossível, né? Eu até brinco muito com os meus alunos que eu dou aula à noite, né? Então, não obedeço o ciclo circadiano, eu brinco a hora que eu chego em casa, eu trabalharia horrores porque eu estou extremamente agitada e vou dormir por volta de meia-noite.
Mas um ponto importante de adaptação é tentar sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Por mais que isso ainda não controle totalmente essa questão hormonal de produção de melatonina, de produção de cortisol, é uma adaptação que o nosso corpo faz. Né? Então ele entende, olha, então é meia-noite, então é meia-noite que eu vou dormir todos os dias e vou acordar 7 horas da manhã todos os dias. Isso, pelo menos, o nosso próprio corpo vai fazendo essa adaptação biológica, apesar de não ser o ideal ali, né? Que o nosso corpo foi programado para ter. E aí, aqui, né, ele traz, é um estudo também bem legal, que ele fala sobre essa questão dessa coordenação, dessa restrição cognitiva, mostrando justamente essa alteração, né, na capacidade. E aí aqui tem a questão um pouco da memória, principalmente quando a gente pensa em questão crônica. E aí, cafeína e energético, né? Seria uma ferramenta ou uma cilada? Na literatura, é muito controverso quando a gente olha essa questão da cafeína para atletas de esportes. Por quê? Concentração. Né? Então, energéticos têm concentrações e combinações diferentes não só da cafeína, mas diferentes de outros energéticos, né? Como guaraná, taurina, enfim, e outros. Mas alguns observaram, né, que doses excessivas de cafeína pode aumentar irritabilidade, tremor, insônia, queda na tomada de decisão e dependência para jogar. Esse estudo eu achei muito bacana, porque eles fizeram, né, justamente com um atleta de LoL, né, e aí como é que foi o desenho, né, experimental? Eles traziam um consumo de cafeína para o grupo e placebo, então foram 2 grupos, e o bacana é que ele foi randomizado, cruzado e duplo cego. Então, o que significa isso, né? Basicamente, você vai dividir em 2 grupos, um vai receber a cafeína, o energético, e outro grupo não vai receber o energético. E aí, é cego, então o pesquisador não sabe quem recebeu o quê, e nem o jogador sabe também o que recebeu o quê, se ele recebeu placebo ou se ele recebeu um energético. E depois eles cruzaram o grupo. Então, primeiro, quem tinha recebido a bebida placebo recebeu o energético e vice-versa, tá? E aí, 30 minutos depois, eles faziam uma partida de LOL, depois faziam um teste cognitivo, depois faziam uma outra partida de LOL, um outro teste cognitivo, e depois uma terceira partida de LOL e um outro teste cognitivo, tá? E aí, o que eles observaram, né? Perdão. E aí, só para ver aqui a composição, o que tinha, né? Então, ele tinha ali 700 microgramas de vitamina B12, 70 de magnésio, 40 de sódio, 1.005 miligramas, né, de misturas, e aí você tinha a L-carnitina, 150 de cafeína, L-tenina, fosfatidilcerina e colina, que inclusive é um nutriente que eles falam muito, tem vários artigos já mostrando justamente essa questão da influência cognitiva, né? E aí eu até achei muito bacana, que eu achei que eles foram muito honestos, né? Porque quando a gente tem uma hipótese no estudo, na maioria das vezes a gente pesquisador fica frustrado que a gente não conseguiu sustentar a nossa hipótese, mas eles trouxeram a verdade, né? O que eles realmente encontraram. E aí a hipótese deles era que a bebida energética melhoraria os indicadores de desempenho cognitivo e físico. Porém, eles observaram que não houve essa melhora, tá? E eles pensaram também que haveria uma melhora dessa fadiga mental acumulada, né, após 3 partidas consecutivas, e melhoraria essa queda de desempenho durante a bateria dos testes cognitivos e físicos. Mas eles não observaram essa melhora. Mas um dado também que eles trouxeram é que, apesar deles acharam que teria uma fadiga mental depois de 3 partidas, não houve essa fadiga mental. Nem no grupo placebo e nem no grupo que recebeu o energético. Além disso, né, eram atletas que já tinham o hábito de consumir cafeína, e aí eles trouxeram que poderia ser esse ponto, porque é uma dosagem relativamente pequena, 150 miligramas, e aí para quem já tem o hábito de consumir um volume muito grande, 150 miligramas não faria também nem cosquinha, né? Mas só para finalizar aqui essa questão, né? Às vezes ficar refém ali da cafeína, tanto para achar que vai melhorar o desempenho, como também para a questão do sono, não vai ser uma boa estratégia, porque ela não substitui um sono reparador, tá? Micronutrientes, né? Eu trouxe aqui alguns.
então, que vão ajudar na maioria, né, na visão, na precisão e na decisão. Então, o magnésio, ele participa de mais de 300 reações do nosso corpo, e aí ele traz, né, essa estabilidade neural e foco, zinco, velocidade de processamento, B12, B6 e B9, que são vitaminas do complexo B que elas trabalham em harmonia. Então, uma precisa da outra para funcionar, né? Questão de memória e clareza. Selênio, né? Proteção antioxidante. Ômega 3, né? Velocidade sináptica. Luteínas e a xantina, visão, contrastes e percepção, tá? E onde que a gente encontra? Ovos, né? Eu falo que ovo aí, para quem gosta, para quem pode consumir, vamos falar assim, é um alimento que ele é quase que mágico, porque ele realmente tem muito nutriente, ele é muito completo, tem proteína, né? Então ajuda muito, claro, comendo de forma adequada, né? Nada de exagero. Peixes, verduras, né? Verdes escuras, que é brócolis, espinafre, agrião, castanhas, as oleaginosas, né? Que vai ter zinco, vai ter selênio, vai ter gordura de boa qualidade, as frutas amarelas e alaranjadas, que tem lá a xantina, que participa dessa questão ocular e regeneração ocular, e os feijões, que aqui entra, na verdade, as leguminosas, né? Então, lentilha, grão de bico, que muitas às vezes não tem tanto hábito de consumir, mas um alimento aí interessante. E afinal, né, o que a gente pode comer? Então, antes ali de uma partida, 2, 3 horas, carboidratos complexos e de preferências integrais. Por quê? Lembra que eu falei essa questão do combustível, né? Quando a gente traz um carboidrato que ele é refinado, vindo de ultraprocessados, de doces, né? Até mesmo as frutas vão ter esse tipo de carboidrato, se gera um pico. Então, o que vai acontecer? Seu cérebro vai ter glicose por um período muito pequeno, ao invés de ter glicose num período mais sustentado, né? Que vai faltar energia. Então, por isso que carboidrato complexo é importante, tá? Proteínas mais leves, então frango, ovos, feijões, legumes, verduras, legumes e frutas, né? Com as fibras associadas, então alguns cereais integrais e pouca gordura, tá? 30 minutos antes ou, né, durante longas sessões, frutas mais, né, de preferência banana, mamão e manga, que vão ter alguns nutrientes, né, específicos nessa questão cognitiva, iogurtes com fibras, frutas, vitaminas de frutas, castanhas, sanduíches mais leves e jamais esquecer da água, né? O que evitar? Fast food, fritura, refeições muito grandes, né, e muito calóricas, energético, né, e principalmente aí energéticos que são muito ricos em cafeína. E aí, de uma forma geral, né, o cérebro ele vai ser o hardware principal nessa partida. Hidrate, né, faça a hidratação como uma parte do treino, né, como uma parte ali da sua partida. Um sono de qualidade é primordial. A cafeína até pode ser uma ferramenta, mas ela não é uma solução. E os micronutrientes, eles são importantes para nutrir o seu corpo, para poder melhorar a sua parte cognitiva, para te dar essa questão de visão, foco e decisão, né? Então, comer não é apenas sobre estética, é sobre jogar melhor, pensar melhor e também decidir melhor, tá? Aqui estão os meus contatos, né? Depois, caso vocês quiserem, eu posso encaminhar os artigos que eu utilizei para vocês poderem lerem na íntegra. E aí deixo aberto para as perguntas, tanto aí para o chat quanto para aqui para o presencial. Chat, como é que a gente fez? Tem pergunta? Em primeiro lugar, parabéns, tá? Muito esclarecedor, muito bom. É, eu sinto uma certa preocupação em relação aos colegas, aos pro players, pela utilização de energéticos. Então, é algo que está muito presente dentro do cenário, mas como que funciona isso à luz de um profissional de nutrição? Como é que é isso, né? Para convencer o atleta a não se encher tanto de energéticos. Acho que eu vou até trazer aqui um pouquinho do que a Isa trouxe, né? Eu acho que a gente trabalhar com estudo científico é a melhor forma da gente mostrar para ele que desempenho não está associado ao energético. Porque muitas das vezes eles associam isso com modo comum, né? E a gente trazer trabalhos mostrando que essa questão da cafeína não vai simplesmente fazer ele performar melhor e também provocando para que ele faça testes. Porque qual que é, muitas das vezes isso é até um problema. Ok, vou tirar a cafeína. Mas se ele retira a cafeína e ele não faz outras melhoras na qualidade de vida dele, ele vai sentir.
É um fato. Porque o corpo dele está acostumado, necessita daquele energético para poder performar, e o cérebro também. Aí você retira. E aí ele continua uma rotina extremamente bagunçada, sem energético. Ele vai te falar: você está errada, minha querida. Não funcionou. Não, olha, deixa eu te contar. Você vai até tirar o energético, mas a gente precisa equilibrar a rotina de sono, equilibrar a rotina de treino, equilibrar a questão da alimentação, para que essas coisas te deem qualidade de vida, né? Que uma coisa que eu fiquei bem impressionada quando você comentou sobre essa parte de aposentar muito cedo, né? Eu até ia comentar, porque os meninos estavam aqui, e jovem, às vezes a gente quer aposentar cedo, né? Só que aposentar cedo não é legal, não é legal, né? Você tem que se reinventar dentro da sua profissão, né? Você muitas das vezes não pode trabalhar com aquilo mais que você gosta, com aquilo que você ama, porque você está impossibilitado por conta de uma dor, né? E aí, o energético, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar de uma forma pontual, talvez você pode até ajudar ele numa questão cognitiva, mas todas essas coisas que a gente está trabalhando sobre qualidade de vida, perdão, né, de lifestyle, né? Vai trazer também qualidade e longevidade para esse atleta, entendeu? Minimizando os danos que a profissão tem. Basicamente é isso. Então, acho que é trazer essa questão crítica, mas explicar para ele que não é só tirar cafeína, é tirar e melhorar a qualidade de vida. Tem a questão hídrica também, né? Já que eles passam muito tempo sentados, muitas das vezes de 8 a 12 horas. Então, essa questão também não é só a ingestão de energéticos, mas também a questão da água propriamente dita, né? Então, a gente tem essa preocupação, porque como ele passa esse longo tempo sem se exercitar, né? Só exercitando basicamente o que está ali na frente dele, então a gente precisa tentar minimizar esses danos. Porque, por exemplo, ele funciona muito bem ali entre 8 e 12 horas jogando direto. Mas ele precisa urinar, ele precisa também renovar, né, esse líquido, porque senão não consegue. Não consegue, né? A maior parte do nosso cérebro, inclusive, é composta por água, né? E aí uma das estratégias é justamente assim, associar a ingestão com o levantar para ir ao banheiro com o treinamento, né, que você tem ali. Então, naquela pausazinha, você fazer um alongamento, você fazer algum treinamento curtinho ali de 10 minutos para ele poder já conseguir, às vezes, se restabelecer e voltar para essa partida mais revigorada. Eu acho que é isso, né? Acho que na hora que ele entende que essa pequena pausa, na verdade, não reduz, porque às vezes a gente pensa assim, e a gente faz isso no nosso dia a dia. Você tá ali trabalhando, você fala, nossa, se eu parar aqui, eu vou perder o foco, o rendimento, né? Mas às vezes, quando você acostuma parar e voltar, você consegue observar que às vezes você volta melhor do que quando você estava antes, né? Desde que você mantenha a sua cabeça naquele foco do que você tá, mas pare fazendo coisas que realmente vão ser relevantes, que vai hidratar mais, vai ter que levantar para mais e levantar mais para ir ao banheiro, principalmente no início. Uma coisa que eu falo, quem é desidratado, gente, quando você começa a beber água é insuportável. Você fala, pelo amor de Deus, não dá, né? Mas depois que você se hidrata, a gente observa que a demanda fica um pouco menor em relação à água e você também não precisa ficar indo toda hora mais ao banheiro. Então, ele entender que é um período de adaptação, que vai passar essa parte de toda hora ir ao banheiro, na hora que ele realmente estiver hidratado, mas que na hora que ele precisar de levantar, depois que passar esse período de adaptação, trabalhar esses alongamentos e tal, essas questões posturais, ergonômicas, para ajudar a minimizar a dor e tudo. Eu achei muito legal você falar disso. O energético me lembrou de uma situação que ocorreu numa equipe que eu trabalhei, que a gente tinha um jogador que ele tinha um campeonato para jogar 8 horas da manhã, era outro fuso horário, então era 8 horas da manhã lá do local, e aqui era de noite, assim, tipo, então o ciclo circadiano dele estava completamente errado. Apesar dele ter ido uma semana antes, era para ter ajustado, esse atleta acabou não ajustando o horário dele, então ele teve uma dificuldade. E aí, no caso, a gente apelou para o energético, porque ele não gostava de café, por exemplo. O ideal, a gente sempre usou a cafeína. Na época, eu trabalhava, tinha um médico do esporte também, então ele receitou, olha, passa cafeína. Ah, ele não toma café. Aí a gente, meu Deus, e agora? Aí a gente fez um teste, como ele era um MD5, a gente falou, dá um energético zero açúcar, né? Porque o risco ali, a quantidade de açúcar é um pouco menor no sangue.
E aí, se não der certo, no próximo jogo a gente dá um com açúcar para testar. E aí acabou funcionando. Ele tava com muito sono, ele falou: "Eu não vou conseguir jogar, eu tô com muito sono". E aí ele tomou um café lá, tomou o energético depois e deu tudo certo. É. Mas eu acho que é isso, né? É usar o energético ou a cafeína como estratégia, como uma ferramenta estratégica, não como algo da rotina, né? Que faz parte. Porque isso, assim, se a gente for muito duro e não flexibilizar, você não vai ter sucesso. Né? Até porque é um esporte que a gente precisa de muitas flexibilizações por conta da característica, né? Essa questão do jogar o noturno, né? Dos fuso horários, né? Entre em relação aos países. Tudo isso faz parte da rotina e você precisa se adaptar e entender o que é o momento. Então, um momento ótimo, funcionou, né? Eu falo, quem nunca tomou um energético no momento que precisava, né? Até eu não gosto de energético. Mas recentemente, eu e meu marido, a gente foi convidado para uma confraternização de amigos à noite numa sexta-feira. Eu falei, gente, eu sou muito idosa. E foi uma semana, assim, muito turbulenta. Eu comprei um energético e tomei. Eu falei com ele, eu só estou acordada até agora, 2 horas da manhã, porque existe um energético aqui. Né? Mas é isso, faz parte. O problema é que muitas das vezes vira rotina. Aí a longo prazo isso vai ter uma consequência. Não tem E o jeito. grande problema dos jovens é esse, né? É o pod, né? O cigarro eletrônico e o excesso de energético, né? É isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.